Beleza? A graça e a paz, queridos irmãos. Amém. Tá bom. Então tá bom. Levante a mão quem aqui, nos últimos dias, ouviu algo parecido assim. O ano passou tão rápido. Estamos na véspera de Natal. Alguém ouviu isso? Ah, tá. Se alguém não ouviu, está ouvindo agora porque eu estou falando. Estamos nas vésperas de Natal. Véspera de Natal. Para falar a verdade, ano após ano, parece que é tudo a mesma coisa, não é não? Tudo a mesma coisa. Alguns enfeitam a casa com bolinhas, com luzes. Também tem os presentes, né? Não sei para quem você vai dar presente, tem que selecionar. As músicas são quase que as mesmas. Noite feliz, pobrezinho que nasceu em Belém. Não é não? Também tem a ceia de Natal. Tem a farofa, aquela coisa toda. E as mensagens nas redes sociais, as mensagens nos púlpitos, como esse aqui, também giram em torno de Natal. É o que estou fazendo aqui agora. Tudo a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa. Agora, será que o Natal precisa ser essa mesmice? Ou ela pode ter um sentido mais profundo, pode mexer com a minha vida e desafiar alguma mudança que ainda não aconteceu? Então, queridos, nós vamos ver aqui hoje que o Natal deve fazer alguma diferença. Eu vou mostrar onde que o Natal fez diferença. E também para algumas pessoas, o Natal fez diferença sim. Que diferença faz o Natal para você? Que diferença? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu vou ler o verso 1 até o verso 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Pai querido, estamos diante da tua palavra. Eu confesso que preciso do Senhor. Olha para a nossa limitação, para a nossa fraqueza, e com a tua misericórdia fala conosco através da porção da tua palavra. Nós precisamos de ti, ó Espírito Santo. Se o Senhor não falar, nós não vamos ouvir. Portanto, toma esse vaso aqui de barro e usa nesse momento e abre os nossos corações e fala comigo, abre o nosso entendimento, dá-nos disposição para sermos exortados, edificados e, acima de tudo, o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Amém? Amém. Que diferença faz o Natal para você, querido? Lemos aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Então, nós temos o entendimento agora, daqui para frente, de que Natal é o quê? Natal é o nascimento de Jesus? É. Mas o Natal é, segundo o texto que nós lemos, o Natal é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Tendo isso em mente, que o Natal é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, é Deus que se encarnou. Então, eu estou aqui para dizer que o Natal
o Natal fez diferença. Sabe onde? O Natal fez diferença no céu, porque ele encarnou, ele veio. O Natal fez diferença no céu, querido. Antes de Jesus vir à terra, ele habitava no céu. Os habitantes do céu, anjos, serafins, anciãos e outros que eu não conheço, todos os habitantes do céu, eles estavam acostumados com a presença de Jesus. Então nós vemos aqui no verso 1 que o Verbo estava com quem? Com Deus. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus estava com quem? Com Deus. Onde? Onde que ele estava com Deus? No céu, o lugar da sua habitação. Ele estava lá desde a eternidade, no céu. Os anjos adoravam o Verbo. Os anjos serviam o Verbo. Os anjos respeitavam o Verbo. Os anjos honravam o Verbo. Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que executam as ordens e obedecem a sua palavra. Então, a presença de Jesus pré-encarnado, lá no céu, era uma presença majestosa, gloriosa. Jesus, ele estava presente no céu. Mas um certo dia, a sua presença saiu do céu. Jesus sempre esteve presente no céu, mas certo dia, ele baixou e veio à terra. Quando? No Natal. Ele mesmo disse lá em João capítulo 16, eu vim do Pai e entrei no mundo. Hebreus capítulo 1, verso 6 diz assim, que o primogênito foi introduzido no mundo. Então ele deixou o céu. Ele deixou o céu. Então, a partir daquela noite de Belém, a partir daquele primeiro Natal, houve diferença no céu. Não sei se o Natal faz alguma diferença na sua vida, mas no céu fez. O céu ficou mais vazio, gente. Uma parte da glória celestial veio para a terra. Olha aqui, olha aí em João, no versículo 14, diz assim, aqui mesmo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. E vimos a sua glória, uma parte da glória celeste veio para a terra. Então fez diferença no céu. Percebe? Os anjos sentiram a ausência de Jesus, porque ele baixou a terra. Eu sei que é estranho pensar assim, não é não? Não é estranho? É estranho a gente pensar desse jeito. É estranho você pensar no Natal do ponto de vista do céu. É estranho a gente ter essa visão. Se a nossa visão do Natal aqui na Terra já é limitada, imagine a nossa visão do Natal lá no céu. É difícil, não é não? Certa vez Jesus encontrou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, e falando sobre o novo nascimento, Jesus disse algo parecido com isso. Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, se eu falar das coisas terrenas, você já não crê? Já é difícil de você entender? Quanto mais se eu falar das coisas celestiais, aí é que você não vai entender mesmo. Eu não sei que diferença faz o Natal para você, mas no céu fez muita diferença.
É difícil de entender. Né? É por isso que pouco nós sabemos o que significou o primeiro Natal lá no céu. Pouco sabemos. O primeiro Natal para o céu foi quando o primogênito de Deus deixou o seu lugar de glória. Ele deixou o seu lugar de glória. Então, já fica claro aqui que o Natal, ele fez grande diferença no céu. Mas não foi só isso. O Natal fez grande diferença para Deus Pai. Por quê? Porque o Filho partiu do céu e veio para a terra. Não sei quantos aqui, pai e mãe, teve a experiência de ver o seu filho partir. Talvez foi para uma outra cidade, foi estudar em outro lugar, em outra cidade distante, ou em outro país, ou foi trabalhar. Tem algum pai aqui? Ou simplesmente o filho partiu porque se casou. Minhas duas filhas se casaram. A casa está mais vazia. Não é assim? A mesa falta 2 pratos, estão lá e não tem mais. Não é? Por quê? Porque o filho partiu. O filho partiu. Mas a maior diferença está no coração do pai. Por quê? Porque nós ficamos com saudades. Nós ficamos alegres também porque o filho partiu por uma boa causa. Ele foi estudar, ele tem a vida dele, ele tem que crescer. Nós criamos filhos para isso mesmo. Então, querido, o filho unigênito do Pai partiu do céu. E isso fez grande diferença no coração de Deus Pai. Porque Deus Pai e Deus Filho, eles estavam sempre juntos, desde a eternidade, sempre juntos. Lembra lá no Éden, na criação do homem, diz assim: façamos o homem. Não é assim? Façamos quem? O Filho estava ali, o Pai estava ali, o Espírito também está ali. Sempre juntos. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, pai e filho sempre estiveram juntos, em perfeita harmonia, sem competição, sem disputa, em perfeita harmonia, sem hierarquia, esse é mais importante, não, em perfeita harmonia, sempre estiveram juntos. Mas agora, para salvar a mim e a você, sabe o que acontece? Ele tem que separar. É necessário. Para salvar pecador como nós, foi necessário que o filho partisse. E o pai deixou. E o pai deixou. E o filho partiu. O filho não está mais com o pai. Está acompanhando? Isso aconteceu no primeiro Natal. Isso é a encarnação do Filho. Isso é a encarnação de Deus na pessoa do Filho. Houve essa separação. A separação do pai com o filho, ela teve início no primeiro Natal. Mas o máximo, o clímax dessa separação aconteceu na cruz. Lembra quando Jesus falou? O que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Percebe quanto custou a nossa salvação? A separação. Então, eu não sei se o Natal faz alguma diferença para você, mas lá no céu fez. Ficou vazio, ficou mais vazio. Para Deus Pai fez, porque o Filho teve que partir. O Deus Pai sabia
sobre a cruz no primeiro Natal, sabia? Sim, sabia. Por quê? Porque vir à terra e depois ir à cruz sempre foi um projeto da Trindade. Sempre foi projeto. Por isso nós estamos lendo aqui no versículo 14. E o verbo se fez carne. Esse era o projeto. O verbo se fazer gente, para alcançar gente. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim, que o Filho se tornou carne. Sabe por quê? Porque somente assim ele poderia morrer. Somente nascendo é que ele poderia morrer. Então, querido, é na cruz onde o culpado encontra perdão, é na cruz onde o perdido é achado, é na cruz onde o desgraçado encontra graça, é na cruz onde o escravo do pecado, do diabo, do demônio pode ser liberto. É porque ele se encarnou, é por causa do sangue. Nós cantamos aqui, né, o sangue. É na cruz onde o cansado, que nem eu e você, a gente pode encontrar descanso. Amém. Porque ele nasceu, porque o verbo se fez carne. Deus abriu mão do Filho, os céus abriu mão da glória de Jesus, e ele veio. E nós conhecemos a história, principalmente relatada pelo médico Lucas. José, Maria, Belém, manjedoura, hospedaria, conhecemos a história. Fez diferença para Deus Pai, porque o Filho unigênito baixou a terra e o Pai ficou mais só. O Natal fez diferença, mas também fez diferença para Jesus. É como que se Jesus fosse desalojado do seu lar celestial. Eu sei que eu não posso usar essa palavra, mas ele foi desalojado, e se foi desalojado, ele foi desalojado voluntariamente. Voluntariamente. Ele deixou o céu, ele deixou a sua glória. Lá em João 17, a última oração de Jesus, ele fala assim, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo, antes que houvesse mundo. Então ele sempre teve essa glória, mas agora ele abriu mão da sua glória. Fez diferença para Jesus, abaixou o padrão de vida, fez diferença para Jesus, abriu mão da sua glória, deixou a sua glória, e agora Jesus é uma pessoa como nós. Agora Jesus, ele está limitado pelo tempo e pelo espaço, ele vive nessa dimensão aqui, mesquinha nossa, de altura, comprimento e... Marceneiro, é mais ou menos assim. É nessa dimensão que nós vivemos. Ele veio, ele abriu mão da sua glória, e agora ele está limitado pelo tempo, pelo espaço, e agora ele sente fome, e agora ele se cansa, e agora ele sente sede, e agora ele sente sono, ele dorme no barco. E agora que ele deixou a sua glória e ele vem, ele tem que suportar a tolice dos seus discípulos. É mal isso? E agora que ele vem, ele baixa a terra, ele tem que suportar os ciúmes da liderança religiosa, ele tem que suportar a incredulidade da sua própria família,
e da sua própria cidade, Nazaré. Não pôde nem fazer muitos milagres ali. Ele tem que suportar o ódio do sumo sacerdote. Ele tem que suportar o desprezo das pessoas. Hebreus capítulo 12, nós vamos trabalhar, vai ver. Suportou o desprezo. Você está vendo como que o Natal fez diferença para Jesus? Eu estou vendo isso. Fez diferença para Jesus.